Olá, alunos, tudo bem? Vamos então aqui para mais uma aula sobre estatística, certo? E mais especificamente o tema de hoje será a determinação do tamanho de uma amostra, certo? Bom, pessoal, para quem está acompanhando os vídeos aí, vai perceber, né, que nós estávamos falando então aí de tipos de amostragem, e aí eu estou falando agora de determinação do tamanho de uma amostra. A verdade é que essa não é a sequência correta, tá, para a gente poder tá seguindo no estudo de estatística, tá? Para a gente poder entender determinação do tamanho de uma amostra, é necessário nós vermos um pouco mais de conceitos, tá? É preciso entendermos um pouco mais sobre média, né? Entender um pouco mais sobre média, entender um pouco mais sobre desvio padrão e também a gente precisa saber um pouco mais sobre a curva gaussiana ou sobre a distribuição normal, né? Esses são assuntos que nós ainda vamos ver um pouco mais para frente. Mas então por que foi decidido, né, falar desse assunto aqui nesse exato momento, né? Pessoal, porque a gente está falando sobre os tipos de amostragem, né, técnicas de amostragem, e às vezes fica aquela pergunta meio vaga, né? Mas como é que eu calculo o tamanho da minha amostra? O tamanho da minha amostra ele é aleatório? Eu posso escolher qualquer tamanho? Né? Se eu tenho uma população lá de 100 mil pessoas ou 100 mil objetos, né? Quantas pessoas ou quantos objetos eu preciso entrevistar ou pesquisar? Será que vale eu pesquisar 100? Será que vale eu pesquisar 200, 300? Será que essa minha amostra está muito pequena, está muito grande? Bom, então eu decidi fazer esse vídeo, né, explicando como determinar o tamanho de uma amostra, tá? E aí é claro que nós vamos trabalhar com alguns exercícios de forma restrita, né, só com aquilo que a gente tem conhecimento até o momento. E no decorrer, né, dos próximos vídeos, né, das próximas aulas, a gente vai perceber então, né, que existem outras variáveis que podem ser incrementadas, né, para a gente poder calcular o tamanho da amostra, certo? Muito bem. Antes de falarmos, né, do tamanho da amostra, é preciso entendermos uma coisa, o erro amostral, tá, pessoal? Em toda pesquisa, tá, pessoal? Toda pesquisa que a gente faz, tá? O erro amostral, ele sempre vai acontecer. Ele é natural que ele aconteça, ok? E o que vem a ser esse erro amostral, professor? Ele é a diferença entre um resultado amostral. O que é um resultado amostral, né? Como o próprio nome diz, é aquele resultado que a gente obteve da amostra e o verdadeiro resultado populacional, tá, pessoal? Tais erros resultam de flutuações amostrais aleatórias. Bom, como assim flutuações amostrais? Pessoal, vamos supor o seguinte, você está fazendo uma pesquisa sobre um determinado tipo de produto, certo? Vamos supor que você está lá entrevistando 1000 pessoas, correto? E aí, de repente, 600 pessoas, tá, falam que gostam do produto, tá, pessoal? 300 pessoas falam que não gostam do produto, ok? E você tem aí que 100 pessoas não sabem opinar, tá? Então, 100 pessoas não sabem opinar. Vamos supor que você fez essa pesquisa, então, com essas 1000 pessoas aqui, correto? Bom, pessoal, do dia que você fez a pesquisa, né, para o dia que você divulgou os resultados dessa pesquisa, ou vamos supor que no futuro outra pessoa faça uso dessa sua pesquisa, pode ser que dessas 600 pessoas aqui que afirmaram que gostem do produto, já pode ser que algumas dessas pessoas tenham mudado de ideia. Pode ser que dessas 300 pessoas aqui que falam, tá, pessoal? Dessas 300 pessoas aqui que falam que gostam do produto, tá? Que não gostam do produto, estejam afirmando. Meu Deus do... Pode ser também, pessoal, que alguma dessas 300 pessoas aqui, ó, também tenham mudado de ideia, né? Eles falaram que não gostavam do produto, mas passaram a gostar. E essas 100 pessoas aqui que não sabiam, né, não sabiam nenhuma informação do produto, eles possam ter tido contato com esse produto e possam ter, né, já uma nova opinião. Essas pessoas podem falar que não gostaram do produto ou podem falar que gostaram do produto, né? Então quer dizer o seguinte, que quando se faz uma pesquisa, ela nos direciona para um determinado resultado, não é certeza. Em uma pesquisa, jamais nós vamos dizer, tá, pessoal, que ela é 100% de certeza, tá? Ou seja, ela indica um caminho, mas jamais nós vamos ter 100% de certeza sobre isso, certo? Bom, pessoal, então esse erro amostral, ele é totalmente natural, tá? Agora, o que acontece numa pesquisa estatística, tá, pessoal? É que a gente tem parâmetros, né, para determinar esse erro amostral. Tá? Apesar dele ser natural, uma pesquisa não pode ser feita de qualquer jeito, tá? E o erro também, ele tem que estar dentro de um parâmetro, né? Tem que estar dentro de uma margem aceitável, né? Então, assim,
Toda pesquisa apresenta o erro, mas ele tem que ser controlado, tá, pessoal? E o tamanho da amostra, tá, pessoal? E esse erro amostral, eles têm uma relação intrínseca, certo? Como assim, professor? Olha, observem aqui, tá, pessoal? Eu tenho um menos aqui e tenho um mais bem aqui, certo? Veja bem, quanto maior for o tamanho da minha amostra, tá, pessoal? Quanto maior for o tamanho da minha amostra, menor vai ser o meu erro amostral, tudo bem? Certinho? E aí você pode pensar o contrário também, tá? Vamos supor que você pense assim, olha, quanto maior for o meu erro, significa que menor foi o seu tamanho da amostra, tá? Então vale o sentido contrário também, tá ok? Então o que a gente tem que observar aqui, pessoal, é o seguinte, que esse erro amostral, ele existe, ele pode ser controlado, e o tamanho da amostra e o erro amostral, eles estão intimamente relacionados. Quanto maior o tamanho da amostra, menor vai ser o meu erro. É óbvio, né? Quanto mais pessoas você pesquisar, mais chances você tem de chegar perto de um resultado, né, fiel. Lembrando que não existe uma pesquisa 100% certeza, tá, de que algo vai acontecer, tá bom, pessoal? Todas as pesquisas a gente faz com pelo menos 99% de chances de que vai acontecer. Existe ali aquele 1% de margem de erro, né, que sempre é deixado, porque pode acontecer esse erro, beleza? Muito bem, pessoal. Então, para a gente poder determinar o tamanho de uma amostra, eu ainda tenho que observar duas coisas, tá, pessoal, que estão relacionados aqui, né, com esse cálculo. Então, o tamanho de uma amostra N, tá, pessoal? Nós vamos tratar aqui esse tamanho da amostra para um N minúsculo. Ele está relacionado com duas coisas, tá, pessoal? A margem de erro que você quer admitir na pesquisa, tá, pessoal? E o nível de confiança que você também vai admitir nessa pesquisa, certo? Bom, pessoal, então essas duas coisinhas, a margem de erro, tá, pessoal, e o nível de confiança, são duas coisas extremamente importantes para a gente poder determinar o tamanho de uma amostra. Vamos falar aqui primeiro, então, a respeito da margem de erro, tá, pessoal? O que seria, né, pessoal, essa margem de erro? Professor, como é que eu faço para determinar o tamanho do meu erro? Primeira coisa, pessoal, em uma pesquisa, tá, o tamanho do erro, tá, é você que decide, é o pesquisador que decide isso. Por exemplo, nós podemos fazer uma pesquisa, tá, pessoal, com apenas 1% de margem de erro, tá certo? Eu posso fazer uma pesquisa com 2% de margem de erro, 3% de margem de erro, 5% de margem de erro, 10% de margem de erro e assim por diante, certo? Então, quando você vai fazer uma pesquisa, a margem de erro é algo que é decidido pelo próprio pesquisador. É óbvio, né, pessoal, que quanto menor for a sua margem de erro, tá? Digamos assim, melhor vai ser a sua pesquisa, certo? E detalhe, pessoal, pelo que a gente acabou de comentar agora há pouco, tá? Quanto menor for o meu erro, tá, pessoal? O que significa isso aqui? Ó? Quanto menor o meu erro, maior tem que ser o tamanho da amostra, maior tem que ser o meu N, tudo bem? Então isso aqui, ó, é verdade. Vejam então, pessoal, o seguinte, vamos supor que a gente está fazendo uma pesquisa, tá? Aquela pesquisa lá com aquelas 1000 pessoas. Vamos supor então que se você determinou uma margem de erro de 1%, né? Vamos supor que depois dos cálculos você verificou que era necessário fazer uma pesquisa com 1000 pessoas. Porventura, se você tivesse escolhido 2% de margem de erro, é provável que após os cálculos ali, os cálculos tinham falado para você, olha, basta então você pesquisar 800 pessoas. Se você tivesse falado assim, eu queria apenas 3% de margem de erro, né? Você veja, você está aumentando a tua margem de erro. Ele ia falar assim, então você pode pesquisar só de 700 pessoas. Eu queria ir uma margem de erro de 5%. Ele ia falar assim, não, então se é 5% só, você poderia pesquisar só 400 pessoas. Minha margem de erro é de 10%. Então bastaria você pesquisar 200 pessoas, tá vendo? Então quer dizer que quanto maior a tua margem de erro, tá, pessoal? Menos pessoas você precisa pesquisar. E é óbvio que isso também não é legal, tá? Você fazer isso, tá bom? As melhores pesquisas, tá, pessoal? As melhores pesquisas, elas indicam uma margem de erro, tá, pessoal? De 5 pontos percentuais para baixo. 5 pontos percentuais de margem de erro, 3 pontos percentuais de margem de erro, 2 pontos percentuais de margem de erro, tá, pessoal? E é óbvio que a gente nunca vai ter ali 0% de margem de erro, tá, pessoal? Toda pesquisa ela vai ter que apresentar pelo menos 1% de margem de erro, tá? Porque senão você está afirmando categoricamente
que em todas as situações aquilo vai de fato acontecer, tá bom, pessoal? E isso é muito arriscado a gente falar isso numa pesquisa, certo? Muito bem. Então toda pesquisa vai apresentar essa margem de erro, né, pessoal? E numa pesquisa, nessas pesquisas sérias, né, admite-se uma margem de erro de 5 pontos percentuais, tá? Para mais ou para menos, tá, pessoal? Então nessa situação aqui de 5 pontos percentuais para baixo, certo? Nunca para mais, ok? Bom, e outra coisa importante, tá, pessoal, é sobre o nível de confiança, tá, pessoal? Sobre o nível de confiança da pesquisa, tá? Nível de confiança. Pessoal, o nível de confiança também, você pode fazer assim, uma pesquisa com nível de confiança de, sei lá, de 95% de nível de confiança, você pode fazer com 90% nível de confiança, você pode fazer com 70% de nível de confiança, tá? Então, vejam também, tá, pessoal, que obviamente quanto menor o teu nível de confiança, tá, pessoal, significa que a tua pesquisa também não vai ser legal. O interessante, tá, é sempre a gente fazer uma pesquisa com 95% de confiança para cima. 95%, 96%, 97%, 98% e assim por diante, certo? Ok? Então, pessoal, toda vez que a gente vai determinar, né, o tamanho da amostra, eu tenho que observar, então, qual é a margem de erro que eu quero aceitar. Isso é uma escolha feita pelo próprio pesquisador, certo? E também eu quero determinar, né, o nível de confiança, que é outra coisa que o próprio pesquisador vai determinar. Eu quero fazer uma pesquisa, né, cujo a margem de erro seja de 5 pontos percentuais, né, a margem de erro seja de 5 pontos percentuais, e o nível de confiança seja de 95%, certo? E aqui eu quero fazer, né, um parêntese e explicar que esta porcentagem aqui, pessoal, não completa essa porcentagem. Nós vamos ver aí alguns exercícios, tá, pessoal, que diz assim: eu quero uma margem de erro de 5 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. Às vezes o aluno pode imaginar que esta porcentagem completa esta porcentagem. Pessoal, isso não é verdade, tudo bem? Nós podemos ter uma pesquisa com 5% de margem de erro, tá? Com 98% de confiança, né? Com nível de confiança de 98%. O que isso significa, pessoal? Significa que eu tenho 98% de confiança de que eu vou errar em apenas 5 pontos percentuais, certo? A minha pesquisa. Então você pode dizer o seguinte: olha, eu posso ter uma margem de erro de 2 pontos percentuais, certo? Uma margem de erro de 2 pontos percentuais e posso ter um nível de confiança de 95%. O que isso significa? Significa que eu tenho, por exemplo, 95% de confiança, tá, de que eu vou errar a minha pesquisa em apenas 2%, tudo bem? Então entendam, pessoal, que essa porcentagem aqui, tá, ela não completa a outra porcentagem. Então quer dizer que a margem de erro é uma porcentagem distinta da porcentagem do nível de confiança, tá bom? Porque pode aparecer nesses exercícios, né, alguém falar assim: eu quero uma margem de erro de 3 pontos percentuais e um nível de confiança de 97%. Aí o aluno fica imaginando que essa porcentagem aqui é o que está faltando para completar aqui o nível de confiança, o que não é verdade.